Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Colorado Concept. Citelli Garage. Proteção para o seu carro. Ideal Guindastes e Equipamentos. Bom Tempo. Expresse seu interior. CSO. Companhia Santista de Obras. Bela Vila Mercearia. Reliance Agenciamento e Serviços Portuários. Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros, 40 anos a seu lado. Olá, tudo bem? Está começando mais um Auto GP. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver segurança ao volante. Saiba quando deve ser feita a manutenção do sistema de freio. Quando você pisa no freio e o volante trepida ou o carro trepida, alguma coisa está errada. Jeepão que tem história. Wrangler Série 80 anos une força à tecnologia. Hoje o Wrangler ele é a materialização daquilo que foi o Jeep de 1942, 1943. Nos circuitos, a próxima etapa da Fórmula 1 e as emoções da Indy. Na preparação e expectativa para o Grande Prêmio da França neste domingo, você vai ficar sabendo um pouco mais dessa clássica prova da Fórmula 1. E as duas corridas em Detroit da Fórmula Indy, que foram emocionantes. Quando o assunto é freio automotivo, muita gente logo lembra do pedal que fica bem ao lado do acelerador. No Auto GP, vamos falar da manutenção desse sistema que afeta a segurança ao dirigir. O sistema de freio reúne vários itens que trabalham em conjunto para diminuir a velocidade e parar completamente o veículo. Os principais são pastilhas, discos, lonas, cilindro mestre, cilindro de roda. Sem o freio você não consegue nem diminuir a velocidade nem parar o carro, né? Então é muito importante o freio, né? Para evitar acidentes. Você ter o domínio do carro para você poder parar no momento que você precisa e deseja, né? Segundo especialistas, os freios precisam ter no mínimo 80% de eficiência para que o veículo circule com segurança. Nessa porcentagem estão incluídos os pneus que devem estar com ótima aderência ao asfalto. O freio estando 100%, ele vai frear o carro, mas se o pneu não tiver borracha para ter o atrito com o solo, com o asfalto, né, ele não vai ter a frenagem perfeita. Então é super necessário o pneu estar 100% também na frenagem. Tanto na chuva, no resto, como na frenagem também. Para conferir se o sistema de freio do seu carro está funcionando corretamente, é preciso ficar atento a certos sinais quando você pisar no pedal do freio. Um desses sinais é barulho. Isso indica problema nas pastilhas. E também outra coisa, quando você pisa no freio e o volante trepida ou o carro trepida, alguma coisa está errada. Pode ser o disco de freio empenado, se o carro for mais antigo, ter o tambor traseiro também empenado, algum problema tem. Então sempre quando pisar no freio, tiver barulho, alguma coisa acontecer diferente, você tem que trazer num centro automotivo, numa oficina de confiança, para você verificar o que está acontecendo. Pastilhas e lonas são os componentes que apresentam mais desgastes. Ela não tem uma quilometragem. Tem gente que dirige de uma maneira que gasta pastilha em 15 mil quilômetros e tem gente que fica até 50 mil quilômetros sem trocar pastilha. Então muito depende do modo como a pessoa dirige e onde ela anda, né? Você está numa rua que tem um semáforo vermelho lá na frente, você não vai ficar acelerando até chegar pertinho para frear, para reduzir na marcha, né? Se for um carro mecânico, né? Uma pessoa que dirige com cuidado, realmente o freio vai durar muito mais do que a pessoa que sai acelerando com tudo e freia com tudo, vai desgastar mais o sistema de freio, né? O sistema de freios deve ser verificado a cada 10 mil quilômetros.
Especialistas também recomendam sempre estar de olho no nível do fluido de freio, essencial para o bom funcionamento do sistema, e a altura do pedal. Fluido é que faz as pastilhas, a pinça fechar, a pastilha frear, a pastilha traseira ou lona, né? Então esse fluido de freio tem que ser trocado uma vez por ano ou a cada 10 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro, né? A melhor maneira de garantir a caranga sempre em ordem é fazer a manutenção preventiva e não esperar o problema acontecer para fazer a revisão. Sem dúvida. A cada 10 mil quilômetros, quando você for trocar óleo e filtro do carro, que é uma coisa que você troca geralmente com 10 mil quilômetros, sempre manda dar uma olhadinha na pastilha, como é que tá. Qualquer centro automotivo de confiança que você tenha, oficina que você tenha de confiança, vai fazer isso para você. Foi lançada oficialmente a Maverick, a nova picape da Ford. A frente tem a mesma identidade da nova geração da F-150, com faróis em Full LED e em forma de C. A grade frontal e o interior foram inspirados no Bronco Sport. A picape mede 5 metros e 7 centímetros, 1,84 de largura, 1,74 de altura e tem, entre eixos, 3 metros e 7 centímetros. Pode carregar 680 quilos. Será vendida em 3 versões, uma delas com mecânica híbrida, com motor 2.5 de 164 cavalos, combinado com um propulsor elétrico, que entrega 128 cavalos. A chegada ao Brasil está prevista para o fim do ano, mas pode ficar para 2022. Striker e Agressor são as novas versões do SSC Tuatara. O hiperesportivo conta com motor V8 5.9 biturbo, com nada menos que 1.774 cavalos. É a mesma motorização da versão lançada em janeiro, que conquistou o recorde de velocidade para veículos produzidos em série, 453 km por hora. Mas a nova versão Striker ganhou melhorias na aerodinâmica para aumentar o downforce, força que faz o carro ficar colado no asfalto. O modelo também conta com um grande difusor dianteiro, saias laterais e difusor traseiro. Quase 55% da força é aplicada ao eixo traseiro. Segundo a SSC, isso garante melhoria na estabilidade. Entre as novidades da parte interna, revestimentos em couro alcântara e opção de painel de carbono. Depois da apresentação no Salão de Guangzhou, na China, a Kia divulgou imagens oficiais da 5ª geração do Sportage. O modelo 2022 traz novo emblema da marca e linhas bem diferentes. O novo para-choque tem grade com uma divisão inferior com malha preta. Na traseira, as lanternas com novo design ultrapassam os limites do porta-malas. A montadora coreana ainda não informou sobre a mecânica da nova versão do Sportage. O SUV deve ser lançado em setembro na Europa. Ainda não há previsão para a chegada ao mercado brasileiro. Daqui a pouco no Auto GP tem Fórmula 1 e a Fórmula Indy com Tony Vasconcelos. Olá, meus amigos deste Auto GP.
Estamos no aguardo do Grande Prêmio da França neste domingo, hein? Então, falando um pouco da corrida francesa, uma corrida que teve a tradição desde o início da Fórmula 1, mas antes da Fórmula 1, o Grande Prêmio da França e o nome Grand Prix vem do Automóvel Clube da França, né? O ACF, Automobile Clube de France, que deu o nome de Grande Prêmio, que era o prêmio dado a uma corrida que eles consideravam a maior da temporada, ou seja, que deu depois origem a todas as corridas levarem esse nome do Grande Prêmio ao vencedor. No século XIX ainda tivemos os raids, né, que eles chamavam os rallies, como poderíamos chamar hoje, onde as corridas Grande Prêmio da França eram corridas que iam de uma cidade a outra, por exemplo, Paris a Bordeaux, Paris-Madrid, e depois as corridas de circuito fechado já no século XX. Toda a condição que se colocou para essa prova era uma condição de tradição, por quê? Porque era a briga entre a Inglaterra, principalmente, e a França, e a Itália. Os três principais aí, que corriam com as cores, né? A Inglaterra o verde, a França o azul, a Itália o vermelho. Então tivemos corridas impressionantes durante todo o século XX e depois agora no século XXI. Deu uma parada o Grande Prêmio da França, né, de 2008 até 2017, voltou em 2018 e só 2 brasileiros ganharam o Grande Prêmio da França. O Nelson Piquet ganhou em 85 com a Brabham, em Paul Ricard, uma corrida que ele teve a felicidade dos pneus Pirelli, que naquela época brigavam, né, com os pneus da Goodyear, e os Pirelli foram muito bem em Paul Ricard e acabaram dando chance à Brabham vencer pelo menos essa prova num ano todo dominado pela McLaren, do Lauda e do Prost. Aliás, o Prost que foi campeão em 85 e o Lauda foi campeão em 84, mas o Piquet ganhou a corrida na França em 85. E em 2008, o Felipe Massa com a Ferrari. Uma grande vitória também do Felipe Massa, porque os brasileiros Emerson e Senna e o Barrichello, os maiores vencedores aí, os 2 primeiros campeões do mundo, não venceram o Grande Prêmio da França, nunca. E realmente foi uma questão interessante, porque o Senna, por exemplo, nunca venceu na França, e o Alain Prost venceu o GP do Brasil 6 vezes, então foi realmente uma situação que o Senna viveu, lutou muito para ganhar essa corrida, mas acabou não tendo nenhuma vitória no Grande Prêmio da França. Essa corrida na França tem uma ligeira superioridade, no meu entender, da Mercedes-Benz sobre a Red Bull, mas é muito pouca. A gente sabe que isso nós vamos discutir até no próximo programa, com números, enfim. Mas a Mercedes-Benz tem que dar a volta por cima aí nessa questão. Voltando ao Grande Prêmio do Azerbaijão, muita gente perguntando, muita gente comentando o que aconteceu com o Lewis Hamilton na segunda largada, na relargada, né, a 3 voltas para o fim, na verdade 2 voltas para o fim, né, porque a volta foi usada para a volta de apresentação, a largada parada e 2 voltas e o Hamilton passou reto. Ali eu expliquei já no último programa, mas eu confirmo o que aconteceu da seguinte maneira. O botão que o Hamilton apertou no volante, que modificava a freada e que modifica a freada, esse botão foi colocado todo para frente, nos freios da frente, na volta de apresentação. Porque o mais importante não é só aquecer os freios, é aquecer os pneus dianteiros, que a Mercedes tem realmente problemas. E não é só ela que tem problemas nesse aquecimento dos pneus dianteiros, não. E aí, quando o Hamilton largou, soltou a embreagem presa com a mão direita, marcha primeira engatada, e aí solta a embreagem e sobe as marchas. Quando ele foi mexer com a mão esquerda para reduzir, ele tocou no botão, e aí a freada ficou toda à frente do carro, e quando ele freou, ele não tinha freios traseiros, né? 90% dos freios à frente do carro. Então, sorte que ele não bateu em ninguém, né? Não arrasou mais ainda a corrida do que já os pneus Pirelli, que continuam aí com a história certa, que é justamente o que a Pirelli falou, e a gente tem que acreditar dos detritos na pista que provocaram os furos, principalmente os furos no pneu do carro do Stroll, né, da Aston Martin, e também no carro líder do Max Verstappen, perdeu a corrida a Red Bull.
Vamos falar da Fórmula Indy. Fórmula Indy chegou à 6ª e 7ª etapas em Detroit. Corrida de rua em Belle Isle Park. Um circuito ruim, sujo, ondulado, mas os carros da Indy enfrentam bravamente esse circuito de rua de Detroit. E, sem dúvida nenhuma, as emoções são muitas, inclusive uma pancada forte do Félix Rosenqvist na primeira corrida com a McLaren, a Arrow McLaren, e o Rosenqvist foi internado, né, o sueco. Não teve nada demais com ele, mas já não, a corrida parou e ele não correu mais na corrida seguinte, no domingo, uma corrida sábado, uma domingo, rodada dupla em Detroit. E aí, conforme a corrida se desenvolveu, a vitória parecia da Penske. A Penske ia conseguir a sua vitória aí esse ano com o Will Power, mas com a parada, porque o carro aí do Grosjean bateu, né, o Grosjean bateu, teve bandeira vermelha. Quando foi para voltar, o carro do Will Power não pegou. E quem saiu dos boxes para liderar as 5 voltas finais foi Marcus Ericsson, ex-piloto da Sauber, ex-piloto da Alfa Romeo, sueco também, como o Rosenqvist, e venceu a prova pela Chip Ganassi. Vitória do Marcus Ericsson na Fórmula Indy, que não vencia nada desde os tempos lá de GP2, há 10 anos não vencia o Marcus Ericsson. E no domingo tivemos a corrida espetacular com a vitória do Patricio Howard, o mexicano. E o Pato, como ele é chamado, o Howard, venceu na relargada também. Uma relargada final e ultrapassou, veio de quinto para primeiro, porque estava com os pneus vermelhos, os mais macios. Então perdeu a corrida no sábado o Will Power da Penske e perdeu a corrida no domingo a outra Penske do Joseph Newgarden. E venceu a McLaren do Pato O'Howard. Muito boa essa temporada da Indy, que tem a liderança do Pato O'Howard do México sobre o espanhol Alex Palou por 1 ponto apenas. Fantástica realmente também a Fórmula Indy. Voltamos no próximo programa falando muito da velocidade desse grande prêmio da França de Fórmula 1, certo? Continuem aqui no Auto GP, tem muito mais, hein? Tchau. O AutoGP mostra agora uma homenagem às Ferraris de competição dos anos 1950, conhecidas como Barquetas. Produzida em Maranello, a Ferrari Monza tem algo em comum com os antigos modelos. Não conta com vidros, capota e para-brisa. Mesmo assim, tem minúsculo quebra-vento, logo acima do painel em frente ao banco do motorista e do passageiro. O chassi e o motor V12 6.5 de 810 cavalos, sob o longo capô, são compartilhados com o modelo 812 Superfast. A Ferrari Monza faz de 0 a 100 em apenas 2,9 segundos. A velocidade pode chegar a 302 km por hora. Imagens do jogador de futebol sueco Zlatan Ibrahimovic dirigindo uma Ferrari Monza SP2 em ruas de Estocolmo viraram assunto. Em vários países, incluindo o Brasil, a legislação só permite a condução deste supercarro em autódromos ou outras pistas fechadas, porque não conta com teto e para-brisa. A produção desta nave foi limitada a 499 unidades, incluindo a versão SP1. Quer saber o preço? R$10 milhões. Depois do intervalo, o novo Jeep Wrangler Série 80 anos. O AutoGP volta depois de uma rápida parada. O AutoGP vai falar agora de um veículo que tem história. O primeiro modelo criado pela Jeep foi o Willys MB no começo da Segunda Guerra Mundial, em 1941.
foram produzidas 363 mil unidades do Jeep Willys MB para o exército norte-americano. O famoso Jeepão deu início à trajetória de sucesso da montadora. A memória traz aquele carro da Segunda Guerra Mundial, né? Aquele carro que foi, segundo Eisenhower, né? Um dos pilares da tomada da Normandia, né? Que é a vitória dos aliados na Europa, né? Um dos ícones, o que mais representa, um dos pilares para isso, foi o Jeep, né? Então, quando você traz aquela imagem daquele Jeep e você atualiza isso, nada mais é do que o Wrangler de hoje. Hoje o Wrangler, ele é a materialização daquilo que foi o Jeep de 1942, 1943. O AutoGP veio até a Colorado Concept para mostrar o veículo que foi inspirado no valente ex-combatente de guerra. Com vocês, o Wrangler Série Especial 80 anos da Jeep e um dos destaques de um showroom recheado de naves de várias marcas. Porsche, Land Rover, Mercedes, BMW. Em 2021, a Jeep faz 80 anos e ela desenvolveu o Wrangler 80 anos com alguns diferenciais para aquele cliente que gosta de comprar o carro da série comemorativa, tem a oportunidade nessa configuração. O Wrangler traz rodas de liga leve 18 polegadas, teto rígido e portas removíveis. Dentro, muito conforto e tecnologia. Bancos em couro, câmera de ré, sensor de estacionamento, alerta de ponto cego. O painel de 7 polegadas pode ser personalizado. O motorista pode ter visualizações de navegação, estatísticas e mídia. E ele recebeu mais eletrônica. A Jeep teve o cuidado de manter a carroceria do carro muito parecida com o Wrangler que já vem há alguns anos, porém ele é um carro mais tecnológico, ele é um carro que tem mais recursos para que atenda ao consumidor e ao amante do Wrangler. A central multimídia tem 8,4 polegadas e oferece várias funções. O novo Wrangler ganhou estrutura atualizada composta por alumínio, o que reduz o peso em cerca de 90 quilos. Além de toda a capacidade off-road que ele sempre teve, hoje ele tem a economia de combustível e ele tem um conforto a bordo que ele é comparável aos carros de passeio comum. Ele também tem uma capacidade para você andar no asfalto, andar numa estrada, com todo o conforto que qualquer outro carro. É um carro de muita capacidade. O novo câmbio de 8 velocidades permite ao motorista encarar qualquer terreno com troca de marchas rápida, sem perder a suavidade. O sistema 4x4 Command Track divide o torque entre os eixos dianteiros e traseiros, melhorando a performance no off-road. Você consegue configurar o carro em modos de condução que ele sempre vai ter a melhor aderência, o melhor grip em qualquer que seja a condição. Seja no asfalto, num piso molhado, seja numa lama, seja na pedra, seja na grama. Existem inclusive comunidades nos Estados Unidos, os apaixonados pelo Wrangler, os jeepeiros que eles chamam de raiz, eles gostam de andar no Wrangler. Você pode oferecer qualquer outro tipo de Jeep para eles, eles não aceitam. Se tem um carro que é a cara da Jeep, esse carro é o Wrangler. E o AutoGP está terminando. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus.
Audi Center Santos, Colorado Concept, Citelli Garage, proteção para o seu carro, Ideal Guindastes e Equipamentos, Bom Tempo, expresse seu interior, CSO, Companhia Santista de Obras, Bela Vila Mercearia, Reliance Agenciamento e Serviços Portuários, Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros, 40 anos a seu lado.